Ricardo I da Inglaterra, o incrível, esbelto e implacável rei guerreiro. Suas conquistas em guerra lhe garantiram o apelido de Ricardo, Coração de Leão, um verdadeiro exemplo de guerreiro, rei e homem. Na realidade, não exatamente. Stephen Welshman, em seu livro A História das Cruzadas, diz que Ricardo foi um mau filho, mau marido e um mau rei, mas um soldado esplêndido e galante. Bom, a sua falha como governante se deve indiretamente às suas conquistas como guerreiro, já que, para participar da Terceira Cruzada, ele praticamente utilizou todo o cofre inglês, gerando assim uma crise econômica na Inglaterra. E um dos principais motivos para a Inglaterra não ter quebrado durante as suas aventuras fantásticas é a presença de seu regente, na verdade, a sua regente, que não era nada mais, nada menos do que a sua própria mamãe, Leonor da Aquitânia. E por mais que a história de Ricardo seja muito interessante, Leave me alone! o foco dessa vez é Leonor, a soberana de 2 reinos, uma das mulheres mais importantes e poderosas de sua época. Leonor era filha do duque da Aquitânia, Guilherme X, e por isso já nasceu como uma das moças mais cobiçadas, não apenas da França, mas da Europa toda naquele contexto. E agora você se pergunta, mas ela era só uma duquesa? O que tem de tão especial assim? Calma, eu vou te explicar. Naquela época, a França ainda estava se consolidando como reino, então suas terras ainda estavam muito fragmentadas e distribuídas. A maior dessas porções de terra era o Ducado da Aquitânia, que também era o mais rico deles. Esse ducado era até mesmo maior que as terras da família real francesa e, consequentemente, uma das regiões mais almejadas da época, fazendo de Leonor uma das mulheres mais poderosas da França desde seu nascimento. Acontece que seu pai morreu durante uma peregrinação e ela se tornou a duquesa da Aquitânia com aproximadamente 14, 13 anos. E para evitar um possível sequestro, que, por mais incrível que pareça, era muito comum naquela época, ela rapidamente se casou com Luís, o filho do rei Luís VI da França, que pouco tempo depois, apenas algumas semanas, ele se tornou rei também, sendo chamado de Luís VII, fazendo de Leonor, assim, a rainha da França. Luís apenas não contava que sua bela esposa não era apenas bonitinha. Leonor ela recebera uma educação rica desde pequena. Ela sabia aritmética, astronomia e história muito bem. Também aprendeu a dançar, jogar dama e xadrez, tocar harpa, cantar, cavalgar, bordar, costurar e tecelar. Ela era bem versada em música e literatura, a última do qual ela era apaixonada, poliglota em 8 idiomas e também aprendeu sobre administração e diplomacia. Foi descrita várias vezes como uma moça extrovertida, inteligente, vivaz e obstinada. Seu casamento começou muito bem. O casal teve junto 2 filhas. Entretanto, as coisas começaram a ruir quando Luís decidiu se juntar à Segunda Cruzada. Leonor foi com ele, o que não era inédito, mas muito incomum se ver uma mulher no campo de batalha. O problema era que Leonor detinha o respeito das tropas e se mostrou uma boa líder, o que era o completo oposto de seu marido, cujas estratégias de batalha foram um fracasso, e ele voltou humilhado à França. Frustrada com a incompetência do marido, e mais ainda por ele não ouvir seus conselhos, Leonor pediu o divórcio e o casamento foi anulado por consanguinidade. 2 meses depois, Leonor se casou com Henrique, duque da Normandia, que posteriormente se tornou Henrique II, rei da Inglaterra, fazendo dela rainha pela 2ª vez. Este matrimônio fez com que a Normandia, Aquitânia e Anjou ficassem em posse inglesa. E caso você seja desprovido em conhecimento, arcaico em sabedoria, leigo em história, essas terras seriam futuramente muito importantes para a Guerra dos 100 Anos. O casal teve um total de 8 filhos, entretanto, Leonor não conseguia influenciar Henrique como gostaria, e os casos extraconjugais dele culminaram a separação do casal. Leonor voltou às suas terras francesas, junto de seu filho favorito, Ricardo, e algum tempo depois organizou uma revolta de seus 2 filhos mais velhos, Henrique o Jovem e Ricardo, contra o pai deles, Henrique II. Contudo, a revolta fracassou e Leonor ficou encarcerada por anos. Ela só foi liberta quando Ricardo se tornou rei da Inglaterra. Ela
continuou exercendo influência política durante o reinado do filho e serviu como regente durante a ausência dele. Ela também ajudou seu filho, João Sem Terras, a se tornar rei da Inglaterra depois que Ricardo morreu, e foi ele quem assinou a Carta Magna em 1215. Além disso, ela influenciou e investiu fortemente na arte, principalmente na literatura medieval. Arranjou o casamento de seus filhos de tal modo que é considerada por muitos mãe da Europa, já que o sangue dela percorreu e percorre em muitas dinastias europeias. Seu legado é simplesmente gigantesco.